Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Meu irmão, combatam o bom combate da fé, se mantendo fiel a Cristo, a sua doutrina, para não apostatar dela, porque senão se perde do caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás. Cuide da sua vida em direção na doutrina de Cristo. É isso que vai fazer você chegar no final à salvação. Porque nessa caminhada até o final, o diabo vai trabalhar para desviar você. O diabo vai trabalhar para tirar você do entendimento, da verdade, da fé, levando você a ser reprovado. Cuidado, se mantenha fiel, não é grupo religioso, não é a instituição, não é a doutrina de homem. Se mantenha fiel a Cristo, cuidando da sua vida em prudência na doutrina dele. Cuida de ti e da doutrina, para que você possa estar fazendo o combate da fé, que no final alcançarás a salvação da tua alma. É esse o resultado, a consequência da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa prudência, da nossa dedicação a se manter prudente para não se deixar desviar, porque o desvio da fé tira o homem da salvação final. 1 Pedro 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, eis que tendo pouca força, olha o que é que nós devemos perseverar, olha no que é que nós devemos priorizar, a devotar a nossa vida, consagrando nossa vida com prudência na submissão. Olha o que é: eu conheço as tuas obras, eis que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que nós temos que fazer. Foi isso que Jesus disse, João 7,7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, estar em Cristo é estar na superioridade, na autoridade, no senhorio de Cristo. E a palavra dele é estar seguindo ele, a doutrina dele. É isso que nós temos que ter cuidado. Tem muita gente com mais cuidado na sua vida religiosa, na sua instituição, em cumprir suas devoções, aonde consagram e devotam suas vidas, por meio de uma fé que não é a fé no Evangelho de Cristo. Não é a fé dirigida pela palavra de Cristo. É uma fé dentro da formalidade religiosa, da fábula e da fantasia,
pregada pelos conceitos dos homens. Nós temos que ser prudentes, irmãos, cuidando de nós e da doutrina. Mas é a doutrina de Cristo. Não tem duas doutrinas, não tem duas igrejas, não tem duas cabeças, não tem dois corpos. Você está entendendo isso? Não tem dois princípios absolutos, é só um. A igreja de Cristo tem que andar pela cabeça. Seja você de um grupo, de uma instituição católica, evangélica, espírita, seja qual for a tua instituição, a autoridade, o caminho, a direção para você estar submisso seguindo, não é o que determina a tua igreja, nem o teu pastor, nem o teu sistema religioso. Se você quer ser igreja, há uma diferença de você estar servindo a igreja e de você ser igreja. Se você quer ser igreja, membros que formam uma única igreja, que é a de Cristo, o corpo, onde essa igreja, formada por nós, que somos membros quando cremos em Jesus, tá? Membro não é porque você foi batizado no ministério e recebeu uma carteira, não. Você só vai ser igreja de Cristo, só vai se tornar individualmente membro dessa igreja se você crer em Jesus, se você for discípulo de Cristo, se você estiver andando submisso à doutrina, não é de igreja nenhuma, ministério, é a igreja de Cristo. Se você estiver sobre os cuidados, a direção do pastor, não é da tua igreja, é do pastor da igreja de Deus, que é o próprio Cristo, quem guia as nossas almas, o nosso sumo pastor, o nosso guia, o nosso mediador, o nosso alvo da fé, aonde nós temos que estar devoto a Ele, consagrando a nossa vida, submisso ao senhorio de Cristo, guardando a palavra dele. Muitos me dizem, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Olha qual é o princípio. Mas aquele que ouve e guarda a minha palavra. Então aprenda isso. Combata o combate da fé. Porque no final deste combate, no final desta carreira, o que vai nos trazer como consequência é a salvação da nossa alma. Muita gente está brigando por suas religiões, por seus testemunhos de santidade, por sua vida de poder de Deus. Porque aqui é mais poder, porque eu estou mais dentro da igreja que é a verdadeira. Cuidado, não tem igreja verdadeira. Tem pessoas que estão na verdade que é chamada de igreja. No todo, o corpo místico de Cristo, que é pessoas individualmente como membros, não é uma instituição onde o povo é orientado e ensinado a estar, como se ali fosse a igreja de Deus e a casa de Deus. É um ensinamento errado. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas eu estou falando a verdade. Tem muita gente sendo ensinado e construído um conceito, um entendimento maldito na mente deles. E um dos principais é esse, onde o povo é formado no entendimento deles, que é a igreja, a instituição, a casa de alvenaria, onde eles acham que ali é o lugar de congregar, que ali é o lugar exclusivo para Deus operar, ali é onde eles podem encontrar e servir a Deus. Tem muita gente sendo formado errado dentro desse entendimento. Em canto nenhum do ensinamento de Cristo, que é o que nós temos que seguir, gente. Se você é cristão, discípulo de Cristo, não é a doutrina da igreja católica, do papa, do padre, não é a doutrina de religião, igreja evangélica, do pastor, do bispo, do apóstolo, do ancião, do arcanjo, não. Se você é cristão, João 8:31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente. Tem gente que é discípulo de mentira de Jesus. Mas para você ser verdadeiramente discípulo de Cristo, você tem que guardar e praticar a palavra de Cristo. Então, combata a sua fé. Eu não estou aqui para mostrar qual é a igreja verdadeira, qual é o grupo certo, qual é o pastor que está dentro do poder de Deus. Eu estou aqui para mostrar a verdade. Estou aqui para pregar o evangelho da salvação,
que é o poder de Deus. Eu estou aqui para mostrar a você a verdade que você precisa ver, para que o teu entendimento seja aberto, iluminado, esclarecido com a luz de Deus que é o Evangelho. Você está entendendo isso? Tem muita gente vivendo preso dentro do engano do anátema. Não estão aprendendo de Cristo, não estão sendo formados discípulos de Cristo, nem no conhecimento de Cristo. Jesus não ensinou em canto nenhum sobre alguma igreja, algum local, como exclusividade, como um ponto base central para a gente estar servindo e buscando a Deus. Jesus não ensinou em canto nenhum o que hoje muitos pastores estão levando o povo a viver dentro do entendimento, sendo ensinado na maioria dessas igrejas. Igrejas que não é a igreja de Cristo. Congregações que não é a congregação dos santos. Pode ter algum santo ali naquele meio? Pode. Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. Sai do meio deles. Tá bom? Bom dia, Suzana. Sai do meio deles. É o que a palavra nos ensina. A igreja apóstata. Há grupo, congregações que estão vivendo apostasia. Essas congregações dentro da igreja que estão vivendo paganismo. Saiam do meio deles. Essas igrejas, essas congregações dentro de igreja, onde entendem que tem que ir para o altar de Deus. Olha, isso é paganismo. Tem que ir para um templo local, onde dizem que ali é a casa de Deus. Isso é paganismo. A igreja de Cristo não foi ensinada a viver isso. Jesus não orientou ninguém a levar pedido de oração ao altar. Que altar? Hoje os pastores criaram o anátema dentro das igrejas para o povo crer e viver. Não, venha, traga o seu pedido para o altar de Deus. Aqui é o altar de Deus. Não, venha para o templo, a casa de Deus. Traga dinheiro para a casa do tesouro. Mantenha, ame o quê? O que é que o povo está sendo orientado e ensinado a amar? Igreja, não povo. Igreja, instituição. Ame a sua igreja. Trabalhe e dedique-se pela sua igreja. O povo está sendo devoto e praticante às suas instituições. O povo está idolatrando, seguindo e praticando doutrina dos seus líderes dentro das suas instituições. Isso é um erro tremendo, gente. Acorda em nome de Jesus. Desperte, porque essa voz é a voz que leva para você a luz de Deus, a palavra de Deus, para esclarecer e acordar você que está dormindo. Dentro dessa maldição, os homens hoje, os pregadores, os homens da palavra, não se preocupam mais em falar da doutrina de Cristo, em trazer o povo à submissão a Cristo, em motivar o povo a examinar a palavra, a olhar a palavra, a buscar ouvir a palavra, a ter prazer na palavra, a meditar nela de dia e de noite. Os ensinadores, os pregadores, os pastores, o que ele forma, leva para as pessoas, é que as pessoas têm que estar dentro da igreja, têm que cumprir o sacrifício, o trabalho, como se fosse obra de Deus. Isso é a obra de Deus que você está fazendo. Não deixe a obra de Deus, não deixe a igreja de Deus. Ame a igreja de Deus. Mas a igreja que eles falam não é pessoas. A obra de Deus que ele fala não é Cristo. É a igreja deles, a instituição. A obra que eles falam não é a obra Cristo, é a obra, trabalho de igreja, para manter o funcionamento. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Não venha buscar a Deus, eles centralizam. Você está vivendo paganismo, você está vivendo feitiçaria, idolatria, e eu vou te provar. Quando você entende que tem que ir para aquele local específico, para buscar a Deus, para ali oferecer teu sacrifício, teu culto, tua adoração, isso é pagã. Isso foi pedido para os judeus na velha aliança, antes de estabelecer a primeira. Porque Jesus veio, cumpriu todo aquele ritual cerimonial, apontava para Cristo, templo, ida, oferecer sacrifício,
expiação pelo pecado, buscar o sacerdote, tinha que ir para o templo, tinha que se dirigir a Jerusalém. Toda a adoração dos judeus era centralizada em Jerusalém, no templo. Mas quem disse, aonde Jesus ensinou que o cristão tem que ter um templo, que o cristão tem que ter um local central para adorar a Deus, para oferecer seu culto, para ir para o altar de Deus? Gente, isso é paganismo. Hoje os pastores nas igrejas ensinam: traga seu pedido de oração aqui para o altar de Deus. Olhe, reverência aqui no altar de Deus, porque aqui só tem os homens santos. Os que estão lá não são. Aqui Deus se faz presente. Deus não está presente na vida deles. O povo hoje está vivendo a idolatria, feitiçaria, paganismo dentro da igreja, sendo ensinado assim, e não percebem, não querem despertar. Com tudo que se estão praticando, com tudo que estão fazendo, as vidas dessas pessoas está indo mais distante de Deus. E o pior, eles estão pensando que eles são de Deus, que eles estão com Deus, que Deus está no meio dele. Não. Ei, igreja de Sardo. Ei, igreja de Pérgamo. Ei, igreja de Laodiceia. Abre a porta para Jesus entrar. Vocês estão vivendo doutrina de Balaão, de falsos profetas. Vocês estão vivendo engano, vocês estão vivendo fingimento, vocês estão vivendo feitiçaria, idolatria, porque idolatria não é só imagem de escultura. Vocês são idólatras de templo, de homens, de líderes, de personagens do mundo evangélico. Vocês são idólatras, vocês não são praticantes, nem amam a palavra, nem têm zelo pela palavra, porque essa vocês não ouvem, não praticam, não examinam e não se importam com ela. Vocês estão vivendo maldição, um evangelho maldito. Desperta, irmãos. O povo hoje vive o paganismo. Não, o templo, tem que ir para lá. Centralizam tudo em ambiente, em um local. Não, ali é o altar de Deus. Não, ali é onde está o ungido de Deus. Me mostra aí na Bíblia, aonde Jesus disse que tem algum ungido no meio da congregação que os outros não são. Me mostra aí na Bíblia, por Jesus, no ensino da doutrina de Cristo, aonde Jesus ensinou que o pastor, que os apóstolos, que os homens que estão na liderança são maiores do que os demais. Rapaz, se tu gosta de ler Bíblia, sois prudente, se tu tem cuidado de ti da doutrina, dá uma lidinha lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 25. Jesus vai dizer: entre eles são dominados pelos príncipes, os líderes da religião. Domina o povo. Jesus vai dizer: entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser maior, sirva, seja o menor. Entre vocês, Jesus vai dizer, não tem... Ei, irmão, escuta isso. Escuta isso, pastores. Vão aprender de Cristo. Se convertam a Cristo. Pastores, deixem de ser rebelde, deixem de levar rebelião para o povo. Quem está sendo rebelde, quem está sendo insubmisso, quem está levando rebelião para o povo, não é os irmãos que estão pregando a verdade na internet, não. São vocês, pastores, dentro de igreja, que não estão compromissados com o evangelho de Cristo, estão levando esse povo a viver uma maldição, nem entram e nem deixam esse povo entrar vocês. Jesus vai dizer, entre vocês não tem maior nem menor. Aí vocês ensinam, não, respeite a autoridade. Estejam submissos aos seus líderes, que é a autoridade espiritual da igreja. Aonde Jesus disse isso? Jesus não botou homem nenhum como autoridade para a igreja dele. A igreja de Cristo, a autoridade espiritual para a igreja seguir é Cristo, a sua doutrina. Agora, na igreja desses homens, se você está lá, você vai estar sob a autoridade deles, porque você não é membro da igreja de Cristo, você é membro da igreja dos homens, ministério A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. É muito ministério, é muita igreja, cada uma denominando-se
Aqui é a igreja de Deus, aqui é a casa do Senhor. Respeite e obedeça, estejam submissos aos líderes dessas igrejas, ó. Aos donos, aos soberanos dessas igrejas. O povo está vivendo paganismo, olha lá. Campanha dentro da igreja, isso é paganismo. Isso é culto maldito, isso não é evangelho de Cristo. Essa ideia de pacto de voto, Jesus não ensinou ninguém. Ninguém. Jesus não ensinou seus discípulos. Aí o cara pega texto isolado de um período que foi vivido para o povo de Israel. Aí pega os textos, quer aplicar uma doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja não é de nenhum texto do Velho Testamento. A doutrina para a igreja é dentro do ensino apostólico. É dentro do evangelho que Cristo trouxe. A doutrina da igreja é a doutrina de Cristo. É o que Cristo ensinou. Aí eu te pergunto, me digam, por favor, aonde foi que tu aprendesse com Jesus a ir para a igreja fazer campanha? Aonde foi que tu aprendesse com Jesus a ir para a casa de Deus, igreja? Porque tem que ir para lá para adorar. Aonde foi que tu aprendesse com Jesus que tem que ir adorar, tem que ir buscar, tem que ir servir a Deus em igreja? Aonde foi que tu aprendesse com Jesus para ganhar vitória, campanha de vitória, para ganhar bênção, campanha de bênção, para ser liberto, para ter maldição quebrada, campanha de maldição, campanha de libertação? Aonde tu aprendeste isto? Aonde tu aprendeste que tem que estar dentro de uma igreja para ser salvo? Tem que se batizar dentro de uma igreja para ser salvo, para que você seja membro dessa igreja para ser de Deus? Aonde tu aprendesse isso de Cristo? Não. Seu pastor ensina isso, eu quero saber Cristo. Aonde Cristo ensina isso? Aonde os apóstolos ensinaram isso? Aonde está esse ensino, essa doutrina na nova aliança? Aonde? Aonde tu aprendesse de Cristo que tem que dar o dízimo, que é uma obrigação porque é um ato de gratidão a Deus? Aonde Jesus ensinou isso? Não, porque o dízimo está na lei. Mentiroso. Dízimo não está na lei. A lei é os 10 mandamentos. Os estatutos que Deus estabeleceu era temporário. Os rituais cerimoniais da lei que conduzia o homem a uma vida com Deus era pedido até se cumprir o plano de Deus para trazer o homem verdadeiramente a ele. Todo o ritual da lei era temporário. Todo o cerimonial da lei apontava para Cristo. E nada que o cerimonial da lei no Velho Testamento, dentro dos estatutos, dos mandamentos que Deus deu, da orientação de Deus para o povo de Israel no Velho Testamento, tudo aquilo era temporário, até Cristo. Não estou falando dos 10 mandamentos, não estou falando de não matar, não roubar. Não, então quer dizer que pode matar, pode roubar, pode idolatrar, se prostituir. Não, meu irmão. Isso é pecado. Mas se você não tiver em Cristo, mesmo que você que não roube, mesmo você que não idolatra, mesmo você que não mata, você continua indo para o inferno. Aprendeu isso? Porque o caminho para o céu não é guardar os 10 mandamentos, porque isso ninguém faz. Jesus, ele teve que vir para cumprir toda a lei. Esse é o motivo pelo qual eu tenho que crer em Jesus para ser justificado e não sofrer a condenação da lei, que não era só para os judeus. A condenação da lei é pelo pecado. A lei mostrou o pecado do homem, trazendo a ele condenação. A lei não salva, a lei condena. Quem salva é Jesus, que ele sofreu a condenação, cumprindo a lei, oferecendo-se por nós para nos livrar da maldição da lei. O castigo que a lei pedia para o pecador, Jesus cumpriu. O castigo que nos traz a paz, ele sofreu. Isaías 53. Então entenda uma coisa. Tem pastores hoje, e a maioria, criando dentro das igrejas deles, onde o povo está congregado para viver o anátema, criando movimentos que era pedido na lei. Aí tem igreja aí que tem Arca da Aliança, ó. Eles criam aquela réplica, bota lá, aí faz a campanha, busque a presença de Deus. Aí ele mostra onde? Na Arca da Aliança. Você é maldito ou não é? Tirou o homem da direção de Cristo. Isso é maldito, irmão.
Isso te faz ser reprovado da fé. Isso te faz apostatar da fé. Aí o cara vai para a igreja porque o pastor ensinou, venha para buscar a Deus na casa de Deus. Aonde você aqui na igreja, se não vier, não alcança a bênção. Isso é maldito, irmão. Porque casa de Deus é Cristo. Onde Deus está em toda a sua plenitude. Não é em templo. E casa de Deus somos nós, que estamos em Cristo. Aonde Ele habita, pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo, morada e casa de Deus? 1 Coríntios 3. Quando você está dentro desse ensinamento, você está sendo reprovado da fé. Quando você entende, não, tem que fazer a obra de Deus, tem que estar servindo a Deus aonde? Na igreja, nos trabalhos, nas devoções da igreja. Obra de Deus não é isso, você nega Jesus. Você é tirado do verdadeiro entendimento do que é a obra de Deus. Jesus respondeu o que era a obra de Deus para os que perguntaram a ele. Quando você é ensinado, não, tem que vir adorar. Venha para o templo adorar a Deus. Venha para o templo buscar a Deus. Vamos subir o monte, porque lá a presença de Deus é mais perto. Você está sendo reprovado da fé. Porque Jesus não ensinou isso. Isso é o homem que ensina. Jesus disse que nem em templo nem em monte se busca a Deus. Se adora a Deus. Porque o lugar de encontrar Deus é Ele mesmo. Ele disse, vinde a mim. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. O Pai está nele e naquele que crê nele. Meus irmãos, o que eu estou trazendo para vocês é tão importante para te tirar desse caminho maldito que tu estás. O que eu estou trazendo para vocês é tão importante para iluminar essa mente que vocês estão obscurecida. O que eu estou levando para vocês é tão importante para libertar vocês do engano e da mentira que vocês estão vivendo dentro das suas igrejas. Porque o local para você estar, até isso o povo te engana. Até isso é errado, ensinado errado dentro das igrejas. Não, você tem que estar na igreja. Para você estar firme, para você ser crente, o salvo tem que estar na... Olha, eu vi um pastor pregar e dizer assim, o lugar do salvo é na igreja. O crente, o salvo, tem que estar na igreja. Sim, irmão. O pastor ensina isso, mas não vai seguir o que ele ensina, não. Vai examinar se está na doutrina de Cristo. Me responda, você que também crê nisso. Aonde Jesus ensinou isso? Que o salvo tem que estar na igreja. Dá uma lidinha lá. João 5:7. 15:7, aliás. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, não é dentro da igreja, e as minhas palavras estiverem em vós, não é doutrina da igreja, é a doutrina de Cristo. Dá uma olhadinha lá em Mateus 7:23. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Por quê? Esse edifica a sua casa na rocha. A vida edificada em Deus não é dentro de igreja, é na palavra. Então tudo que esses homens estão ensinando dentro de igreja está contrariando a doutrina de Cristo. E logo está tirando vocês da direção, do caminho, aonde vocês estão sendo desviados da fé. Aonde vocês estão vivendo uma adoração vã, fazendo sacrifício de tolo dentro de igreja, sendo devoto e praticante de religião, de obra, de trabalho, de obediência. Não a Deus, mas aos homens. Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração fala aqui, ó. O coração nem é aqui não, tá? Quando Jesus diz, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adora, olha o motivo. Porque estavam distantes e porque estava vivendo uma vida em vão de adoração a Deus. Porque seguem preceitos de homens e não de Deus. Todo aquele que está vivendo dentro de preceito dos homens, doutrina dos homens e não de Deus, está vivendo uma vida vã, servindo e buscando a Deus em vão, não estão encontrando Deus, ao contrário, estão se desviando mais de Deus. São várias doutrinas, vários ensinos, vários movimentos que o povo tem vivido, crido e aprendido dentro das igrejas, que não é o Evangelho de Cristo. Guardar sábado, dar dízimo,
doutrina da predestinação fatalista, doutrina da escatologia consumada, doutrina arminista, doutrina calvinista, doutrina não sei o quê, doutrina da igreja assembleia, doutrina da igreja batista, doutrina da igreja presbiteriana, doutrina da igreja adventista. É tanta doutrina que nega a verdade de Cristo. Porque seja batista, seja você, irmãos que está aí neste grupo da batista, da assembleia, da presbiteriana, da universal, da congregacional, da mundial, seja qual for a igreja, há uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, uma só doutrina, uma só cabeça. Todos têm que estar dentro da mesma doutrina. Por isso que há tanta divergência entre igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão dentro das igrejas não estão guiadas por Cristo, a cabeça. Por isso que cada um tem sua cabeça. Cada igreja, a cabeça, é o pastor presidente que determina a regra de fé para ele seguir. Agora, todos aqueles que são cristãos, estão em Cristo, não tem divisão. Há comunhão, porque todos estão na luz, guiados pela mesma cabeça. A única que é a cabeça da igreja, que não é a igreja de homem, a igreja de Deus, que somos nós, que estamos em Cristo, e nós estamos todos guiados por Cristo, há uma só doutrina. O irmão em Cristo que está seguindo a doutrina aqui, tem que estar seguindo a mesma doutrina no Japão, nos Estados Unidos, na África, aonde tiver a mesma esperança do irmão em Cristo aqui no Brasil, tem que ser a mesma esperança do irmão em Cristo na Argentina, no Japão, na Itália, na Rússia, qualquer lugar do mundo. A mensagem é uma só, a doutrina é uma só. O Senhor, a cabeça do povo de Deus é um só, é uma só. Você está entendendo isso? Cuidado, cuidado. Você é discípulo de quem? Você está servindo a quem? Você tem que aprender o que é adorar a Deus, o que é fazer a obra de Deus, o que é buscar a Deus, o que é servir a Deus, o que é estar em Deus. Rapaz, quer aprender tudo isso? Aprenda de Cristo. O que eu levo aqui é o ensino de Cristo. O cara chegou para mim e disse: irmão Hélio, o senhor é arminiano, calvinista, o senhor é pentecostal, neopentecostal, o senhor é tradicional, o senhor é qual linha doutrinária? Qual grupo o senhor segue? Nem sigo Calvino, nem sigo Armínio, nem sigo igreja pentecostal tradicional, nem sigo nenhuma doutrina de homem. Eu sou cristão. Ser cristão é ser discípulo de Cristo, é seguir e praticar a doutrina de Cristo. Foi isso que Jesus me ensinou. Guardar e praticar é a palavra dele. Seguir a ele. Quem me segue não andará em trevas. Sabe por que tem muita gente em trevas dentro de muitas igrejas? Porque não estão seguindo a Cristo. Estão seguindo suas igrejas, a doutrina dada pelos seus teólogos, seus ministérios. Calma, gente. Fica zangado comigo, não. Não fica colocando medo, não, porque Deus vai te pegar. Tu tá bulindo com o ungido do Senhor. Tu tá bulindo com a igreja de Deus. Tô não, querido. Igreja de Deus não é essas casas onde o homem faz o seu trono, não, irmão. Igreja de Deus não é esses ministérios, não. Igreja de Deus não é essas instituições, esses impérios que o homem levantou por meio do engano, usando vocês como negócio dele. Igreja de Deus é pessoas, e essa eu trabalho para edificá-la com a verdade do Evangelho. Para levar para os irmãos que são a igreja, a doutrina, para livrar os irmãos e proteger os irmãos desses enganos que os irmãos estão recebendo e vivendo dentro desses lugares chamados igreja, que são lugares de maldição. Não é casa de Deus, não. Muitas são covis de lobo, sinagogas de Satanás. Dizem que são de Deus, mas não são, porque quem é de Deus não é quem está dentro de igreja alguma,
Quem é de Deus é quem está em Cristo, selado pelo Espírito de Cristo. Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é dele quem está selado, guardado para o dia da redenção, pelo Espírito Santo, quando nós cremos no Evangelho. Não é crendo que os líderes, os pastores estão pregando dentro de igreja, não. Porque, infelizmente, dentro das muitas igrejas, rapaz, seja prudente. Use a razão. Não se deixe levar pela emoção, pelo amor, pelo apego aos homens. Use a razão. Com prudência, examinando as Escrituras, o que Cristo ensinou, o que é o Evangelho. Compara com o que esses homens estão ensinando, pregando e levando o povo a viver dentro das igrejas. Isso não é o Evangelho, gente. Que culto é esse? Que congregação é essa? Que povo de Deus é esse? Que movimento é esse? Isso não condiz com o povo de Deus. Em canto nenhum das Escrituras, onde está revelado o ato dos apóstolos, o que a igreja viveu, o que a igreja tem que viver, em canto nenhum das Escrituras, eu não consigo ver a igreja reunida para viver esse movimento de grito, de corre-corre, de emoção, de movimento de poder, histerismo, misticismo, que hoje o povo vive dentro dessas igrejas, dizendo que é o poder de Deus. Não toque, não. Deus se manifesta como quer. Não, irmão. Eu não vejo Cristo dentro de igreja pulando, gritando. Eu não vejo Cristo ensinando a multidão, correndo, gritando e fazendo aqueles movimentos para chamar a atenção do povo. Quando eu vou ler as Escrituras, quando eu aprendo de Cristo, eu vejo Cristo sentado, pedindo à multidão que ficasse cada uma acomodada, pedindo a atenção da multidão, e ele ensinando com sabedoria, com inteligência, uma forma bem consciente, bem simples, e o povo tudo sentado, parado, com os ouvidos atentos para ouvir o que o mestre está ensinando. Eu não vejo Jesus. Hoje não tem essa mania nos pregadores, né? Os pregadores, para tentar impressionar você, eles criam uma atmosfera de poder, como se eles estivessem entrando num transe, recebendo uma carga de poder. Aí eles gritam, ele pula, sai do púlpito e vai para lá e cria aquele movimento, aquele ambiente de poder, porque... Meu irmão, é não. Sai do meio deles, enquanto você pode. Desperta tu que dormes, escapa por tua vida. O Evangelho é simples. Deus levantou homens a quem vocacionou para pregar a palavra. Não foi para fazer isso que o povo está vivendo dentro das igrejas, instruído, inspirado, incentivado pelos pregadores, os pastores, os profetas. Não, isso tudo é vento de doutrina, é cirandade de Satanás, é distração, é levando você a apostatar da fé. Deus levantou homens para estar no meio dos irmãos, reunido na congregação dos irmãos. Não é a igreja, é na congregação que é a igreja, aonde quer que esteja. A igreja não é o lugar, somos nós. Deus levantou homem para pregar com sabedoria, manejando bem a palavra, consciente, lúcido, sóbrio, dentro de uma razão, não perdendo o equilíbrio, instruindo o povo, convidando o povo à atenção, convidando o povo a voltar para a palavra, convidando o povo a olhar para a soberania de Cristo, convidando o povo a se submeter a Cristo, ser devoto a Cristo, convidando o povo a jurar fidelidade a Cristo, a seguir a Cristo, a conhecer a doutrina de Cristo. Hoje, o que esses pastores e profetas e homens que estão dentro da igreja pregando é fazendo a mente do povo, para o povo cada dia mais ser mais escravo de igreja, ser mais praticante e devoto de trabalho de igreja, é estar mais dentro de viver formalidade dentro de igreja, é estar mais seguindo, submisso e não questionando as ordenanças que estabelece eles dentro da igreja, porque a preocupação desse povo não é mostrar Cristo, nem ensinar o povo a verdade, porque senão o povo é liberto. A preocupação dele é manter-se no controle, dominando vocês. E para isso acontecer, vocês têm que estar dentro de igreja deles. Aí ele domina sobre vocês. Porque ali é o lugar
onde eles manipulam e prendem vocês, fazendo vocês negócio dele, desviando vocês do céu, que nem eles entram, nem vão entrar, se não se converter, e nem deixam vocês entrar, porque estão desviando vocês da fé, privando vocês da verdade e ensinando o anátema, que não é o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Reflita no que você ouviu. Analise. Não se deixe levar pela emoção, tendo raiva, os sentimentos de indignação. Sejam prudentes. Faça o que diz a palavra. Examinai de tudo, retém o que é bem. Examina o que eu estou falando aqui. Veja o que é bom para a sua fé. Examine o que eu estou falando aqui. Veja o que está condizente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Tá? Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É tempo de despertar. E Deus tem levantado muitos homens para despertar o povo dele. Aonde vocês, dentro das igrejas, não estão ouvindo a voz do seu pastor, a voz de Deus, porque estão sendo privados da verdade. Mas Deus tem levantado homens para fora do templo denunciar esse ajuntamento vã, esta vida religiosa maldita, para despertar você, para que saia do meio deles. Foi o que Deus fez com o profeta Jeremias, capítulo 7, dá uma lidinha lá. Deus levanta o profeta para divertir o povo dele, o povo de Judá. Porque o povo se perdeu de Deus e passaram a viver a formalidade religiosa, idolatrando o templo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus usa o profeta e diz, vai, fica na porta, não entra não. O templo estava corrompido lá em Jerusalém. O templo dos judeus. Imagina esses templos que os homens levantam, dizendo que é casa de Deus. Tão podre, tão corrompido não, tão podre. Estão podres. Esses templos que diz que é casa de Deus estão podres. A podridão já começa pelos líderes, pela liderança, onde tem muita briga, contenda entre eles, um levando o outro à justiça, por causa de poder, por causa de domínio, por causa de usufruir do benefício que o cargo lhe dá. Eles não querem perder isso. Eles não estão brigando pelo povo, eles não estão preocupados com o crescimento do povo no conhecimento de Deus. Eles estão preocupados com o crescimento do ministério. Eles estão brigando pela sua causa de ganho. Há uma podridão no meio desses pastores famosos, dessas igrejas famosas. É um pastor caluniando o outro. Quando estava lá, todo mundo era homem de Deus. Aí quando se intrigam, quando estão intrigados e saem dali, aí um fica dizendo, é um mentiroso, é um ladrão, é não sei o quê. E por que não disse isso antes? Você também é, rapaz. Porque você é conivente. Você compactua com tudo isso que está sendo vivido dentro dessas igrejas. Você é tão réu do inferno contra eles que estão vivendo isso e praticando isso, porque você está colaborando, você é conveniente com isso. Você não denuncia. Você não se deixa ser profeta verdadeiro de Deus. Você é mais um mentiroso, falso profeta que está dentro das igrejas buscando causa de ganho, satisfação e levando mentira para o povo. A voz de Deus está indo para todos aqueles que têm ouvido para ouvir, que estão dentro das igrejas, porque lá dentro a voz de Deus não está mais. Deus não está mais dentro. Ah, mas é o congresso dos Gideões. Rapaz, o povo está exaltando lugares, congressos, homens. Ah, mas ali os homens são cheios do poder de Deus. Rapaz, vai buscar onde tem a doutrina, vai buscar a palavra, vai buscar o ensinamento. Não te ilude, não te abestalha, não te deixa persuadir nem levar por essas igrejas bonitas, por esses homens que criam o show no púlpito, que criam o sobrenatural. Vai ser prudente, cuida de ti, da doutrina, porque é isso que tu tem que fazer para ir para o céu. Para não ser desviado, para voltar novamente ao caminho do inferno, pensando que está indo para o céu. Muitos estão mortos com o nome de que vive dentro de suas igrejas. Essa é a voz da palavra de Deus. Deus usou o profeta Jeremias para divertir o povo. Ouve a palavra do Senhor para que viva. Tu não vai encontrar vida com Deus dentro de culto de avivamento. Tu não vai encontrar a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a bênção de Deus, dentro de campanha de bênção de vitória. Ou tu ouve a palavra
para ser abençoado pela palavra, sair da maldição, ou tu continua na maldição com a tua mente te enganando, pensando que tu estás na bênção. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não ensina ninguém a praticar nem viver o que estão vivendo hoje dentro dessas igrejas, sendo instruído pelos seus líderes. Aqui você ouve a voz de Deus. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso, pela vocação que foi me dada, é essa: cumprir a obra do reino de Deus, pregando a verdade que liberta, para edificar os membros da igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Mais uma vez estamos juntos, sempre no combate da fé, usando a palavra para nela estar, se defender e se proteger e se manter na bênção de Deus, na palavra, em Cristo. Amém? Fica na paz, meu irmão Adinaldo Nogueira. Deus continue abençoando o Senhor e toda a família.